parabéns por essa conquista, por essa classificação. A gente sabe que não é nada fácil trabalhar profissional e sub-20, com jogos quarta, jogos domingo, tempo de treino muito pouco, mas a classificação veio e mostrando um time muito aguerrido em campo, com superioridade durante toda a partida. Então, queria que tu falasse um pouquinho disso, dessa classificação, do que tu viu em campo e, principalmente, né, nesses passinhos que faltam para realmente acontecer o acesso à Série A2. A gente sabia que ia enfrentar um adversário que ele tem muita força física, eles marcam muito, né? Apesar de eles não ter assediado nós aí nesse jogo, a gente sabia disso e a gente sabia que a gente vinha com duas atletas voltando de lesão, a Carol e a Grace, e era um teste forte para elas, né? E teve muito embate, teve muito jogada dividida e elas não saíram dessa dividida, isso foi bom para nós. Até queríamos ter poupado elas um pouquinho antes, a própria Alice, que está vindo numa sequência aí de muitos jogos, são 11 jogos seguidos, ela e a Grazi. Aí a gente tirou ela para dar uma poupada, porque está vindo numa sequência muito forte. A gente sabia disso, a gente sabia que nós tínhamos que ganhar o jogo para trazer o segundo jogo e ter alguma vantagem nas quartas de final, mas eu acredito que sim, que a gente está com o time agora está com boas condições físicas de competir de igual para igual com o Pinda e fazer uma boas quartas de finais aí para brigar aí por esse acesso. Professor, parabéns pela classificação. Foram duas fases onde o Juventude passou até com certa tranquilidade, pelo menos o placar agregado mostrou. Queria que tu falasse em relação a isso, né? O que mostra que o trabalho da tua equipe pelo menos está à frente dos adversários que enfrentou até agora. Às vezes o placar, vocês vão dizer que contra o Toledo, mas o Toledo é uma equipe que ela tem muita tradição no feminino. Eles têm um departamento profissional e eles têm um departamento de base, eles jogam as categorias sub-14, sub-15, sub-17, sub-20 do Paranaense. E eles revelaram a maior revelação aí do futebol brasileiro dos últimos tempos, né? A Johnson, que está no Corinthians, e é deles, com 16 anos, e enfrentou nós quarta-feira, e eles têm atletas de bom nível, de força, e eles têm uma base muito forte. Então, a gente tem que valorizar isso aí. A gente está com um ano de departamento, um ano e pouquinho de departamento, e a gente já está enfrentando isso. A gente sabia que ia ser difícil essas duas fases aí, mas o mais importante foi nós chegar inteiro nas quartas de final. Nós temos um desfalque, que vocês não sabem, mas a Ali, ela teve problema de menisco, ela vai ter que operar, ela está fora desse mês aí, e é um desfalque importante, mas nós temos a Pri, nós temos a própria Grazi, que joga de zagueira, nós temos... então, nós chegamos no confronto das quartas de final com um desfalque só e recuperando as duas atletas. Esse era o nosso objetivo e eu acho que foi atingido. Branda, parabéns pelo resultado e explica para todos nós aí como é essa evolução que a gente vê dessa equipe feminina do Juventude, a cada jogo que passa melhorando cada vez mais, parte tática, parte técnica e uma parte que você falou há pouco, a parte física também melhorando cada vez mais, a equipe jogando praticamente igual todos os 90 minutos. Você acredita que os jogos contra grandes equipes que fizeram parte dessa fase do Juventude tenham colaborado para essa fase atual da equipe? Sem dúvida, seu Claudemir, só toca num assunto bom, que esses jogos do Sub-20, a gente teve 4 embates que a gente perdeu no começo, mas fazendo bons jogos. E a confiança das meninas aí foram primordial para nós tá fazendo essa boa campanha na Série A3. Elas estão enfrentando equipes de igual para igual e são jogos que são muito intensos. Que nem jogo contra o Corinthians, jogo com o Ferroviário, tu tem que lutar o tempo inteiro, né? E isso aí agrega muito aí a experiência para elas. Nós temos um time Sub-20 que nós temos 4 ou 5 meninas que já têm um pouco de experiência. As demais, elas não têm experiência. E elas estão readquirindo, a própria Aninha, a própria Vanice, falta um pouco da parte de finalização delas, mas elas sabem que elas estão trabalhando para isso e uma hora vai sair o gol delas também, mas elas estão competindo muito. E isso é o importante, é colocar na cabeça delas que elas têm que competir o tempo inteiro. A parte tática, elas são muito dedicadas a isso. Hoje a gente sabia que o time delas não sai jogando, não tem uma saída de trás, é muito tiro de meta e balão. A gente trabalhou nisso, ganhamos a primeira, a segunda bola em vários momentos,
e a gente não sofreu o assédio delas, né, em momento algum. Isso aí mostra a dedicação tática delas. A parte física nós estamos um pouquinho preocupados, mas já começamos a recuperação aqui mesmo do vestiário para quarta-feira, e aí a gente viaja com o time completo praticamente para Pinda, para a gente fazer um embate bom lá e trazer alguma vantagem para nós aqui no jogo de volta. Luciano, tu chegou a citar, né, algumas meninas da base, e eu queria te perguntar exatamente sobre essa evolução, né? Hoje a gente viu a Priscila atuando como titular ao lado da Beta, e é uma guria que está no Juventude desde o ano passado e que quem acompanha mais vê uma evolução clara nela, né? Eu queria te perguntar a respeito disso, não só dela, mas da Aninha e da Vanice também, que são meninas que chegaram nessa temporada, do trabalho que é feito para que elas demonstrem cada vez mais uma segurança dentro de campo, uma tranquilidade, enfim, sobre o que vocês fazem para que isso... A Priscila é uma menina que chegou aqui no ano passado com 16 anos e ela está no 12º jogo dela de Brasileiro Sub-20, e com 17 anos ela está jogando profissional e de uma forma muito tranquila, muito transparente e muito precisa. E isso aí é muito do trabalho de base, né? E a gente o feminino tem uma coisa que o pessoal tem que entender: a gente tem que trabalhar a base profissional e sub-20, porque as meninas não têm experiência de base, as profissionais tem muito pouca experiência de base. Então, essa parte da parte tática, da parte técnica, a gente trabalha todo dia. A gente faz o Christian, o aquecimento do Christian é só parte técnica, e já começando a implantar a parte tática no aquecimento. Então, a gente vê que a gente não desmancha as linhas em momento algum. A gente tem a Beta, que ajuda muito nós, que a Beta é muito experiente nessas coberturas, né? A gente trouxe a Bela, que a Bela é uma atleta que estava no Fortaleza, é uma atleta experiente de 34 anos, que ela sabe quebrar o ritmo da partida. Nós não temos isso no Sub-20, por quê? Porque as meninas não têm essa experiência de quebrar o ritmo. Muitas vezes nesse jogo aqui, a gente quebrou o ritmo e deu uma parada, até para a gente não correr tanto e para não ter esse desgaste físico. Isso aí conta muito. Nós não tínhamos isso ano passado e a gente começou a implantar, e eu acredito que com o passar dos jogos e dos campeonatos, o crescimento dessas meninas Sub-20 vai ser extraordinário. Luciano, dentro dessa construção do Juventude, o que representa estar nessas quartas de final, e o que se pode imaginar de um confronto contra o Pinda, que está num centro maior, né, dentro do futebol feminino, tem uma estrutura também já disso, dentro dessa luta pelo acesso à segunda divisão? Nós estamos aí enfrentando, acho que nós somos 5 vezes já para São Paulo jogar, e a gente consegue ver a estrutura dos times de São Paulo, né? Eles têm uma base muito forte. Então, se tu vê o Ferroviário, cara, a nossa vitória do Ferroviário foi uma vitória muito emblemática, porque o Ferroviário tem comissões técnicas formadas desde a Sub-12. Né? E o Pinda é uma dessas equipes. O ano passado, para vocês terem uma ideia, o Ipatinga jogou o jogo do acesso contra o Taubaté. E o Taubaté passou o rodo, né, cara? Foi uma coisa assim que foi até meio desigual. Mas nós não, nós chegamos com uma equipe bem postada, com modelo de jogo e bem compacta. Esse jogo aqui contra o Taubaté, a gente contra o Toledo. Contra o Toledo, a gente fez um jogo bem assim, ó, bem adulto, quando nós falamos para elas, gente, nós somos adultos, um jogo bem pausado, com os tempos de jogo bem adiantados, e aí a gente fica feliz por isso. Eu acredito, né, que nós vamos fazer um bom embate com o Taubaté por causa dessa experiência que nós estamos tendo nesse ano aí, e nessa união, e principalmente a confiança que as gurias estão adquirindo. A sequência de jogos e viagens é algo que preocupa, e como vocês estão administrando estes desgastes? Eu acho que agora nós chegamos no momento que nós administramos bem, seu Claudemir, e essa sequência para nós estávamos visualizando lá na frente. Nós temos jogo em casa contra o Santos agora, a gente viaja, e o próximo jogo é em casa de novo. Então a gente teve essa sequência, teve uma sequência muito forte. Agora nós temos uma sequência facilitada, né? Porque tu não precisa viajar, tu está mais perto aqui de casa, a gente consegue treinar com as profissionais de manhã e fazer o jogo de tarde. Isso aí para nós é importantíssimo, e nós estávamos querendo chegar nesse momento, e a gente chegou.
E aí o Sub-20 também tem algumas atletas que estão precisando de alguma oportunidade, a gente vai fornecer essa oportunidade para elas e vai se concentrar todo nesse jogo do Santos, agora quarta-feira, e após o jogo do Santos a gente já tem todo mapeado aí os jogos do Pinda. Uma coisa boa dos times de São Paulo é que eles têm as TVs do clube, né? Então nós já temos uma amostragem muito grande do Pinda, e aí a gente já começa a passar a partir de segunda-feira, a gente passa o do Santos, a gente passa do Pinda, e elas conseguem fazer esse cognitivo delas aí, que é importante para nós. Luciano, eu queria te perguntar também sobre a campanha, né? O Juventude só tem 2 clubes 100% na A3, o Juventude e o Misto da Paraíba. Eu queria te perguntar a respeito disso, né? As gurias venceram todos os 4 jogos que disputaram. Como que isso ajuda também, representa para as próximas fases, até no fator confiança, talvez, no fator anímico? E o que significaria também, né, um acesso que parece tão próximo agora? Às vezes vocês acham que foi fácil chegar nessa partida, mas não foi muito fácil, não. Entende? As partidas acontecem e as pessoas dizem, mas não é muito fácil. O ano passado nós caímos da primeira fase para o Flamengo, jogando com a equipe sub-20. Né? E isso aí conta muito, as gurias levam isso para o coração, elas sabiam que podiam mais, e nós tínhamos 2 meses de trabalho, e isso aí conta muito, e eu acredito que essa chegada dá muito pelas gurias experientes também, as meninas experientes, e nós temos uma coisa que a gente coloca no grupo, é buscar o gol o tempo inteiro. Ele pode não sair, mas nós vamos buscar o gol o tempo inteiro, a gente começa a marcar lá no ataque, a pressão começa lá na frente. Hoje foi um jogo diferente, que é o primeiro time que a gente pega que não sai jogando de trás, que eles jogavam muito na bola longa, e a gente conseguiu essa bola longa, essas 2 primeiras linhas, interceptar essa bola e conseguir ganhar a segunda bola. Isso foi importante para nós, era um jogo totalmente diferente. E lá em Toledo também, parece que foi um jogo, era um campo pesado, e a gente conseguiu fazer essa tirar essa bola delas aí na bola longa. Isso é importante para nós, que a gente mudou o estilo do adversário e a gente conseguiu se adaptar. Isso aí a gente vai com confiança agora, né? E com muita calma aí, nós temos uma semana boa aí de trabalho, com jogos aqui em Caxias, que a gente consegue administrar para ir focado e forte para Pindamonhangaba. O fator que tem jogar aqui no Alfredo Jaconi, Luciano, para as gurias, em questão de confiança, como tu citou, mas também por ser a casa do Juventude e a possibilidade de ter um jogo do acesso dentro do Alfredo Jaconi. É importantíssimo, né, Maurício? Hoje as gurias tinha meninas que estavam estreando no Jaconi, e a gente não queria fazer um jogo do acesso sem a estreia delas. A Alice, a própria Bela. Então eram meninas que tinham que conhecer o campo, e elas conheceram bem. Teve algumas jogadas longas que tem que ser um pouquinho mais curta, então isso aí é muito importante para nós, mas é importante para elas o apoio das torcidas, cara. Elas merecem, cara, o apoio das torcidas. Elas estavam vibrando com isso. Acabou o jogo dentro do vestiário, elas me abraçavam e diziam, professor, é bom jogar com apoio, né? Se sentir apoiadas, porque nós estamos lá em Criciúma, cara, tinha 300 pessoas, parecia que tinha 1.500, e elas não têm e em Toledo foi a mesma coisa. Então, assim, elas estão muito felizes, eu tenho certeza disso. A gente viu no vestiário e elas estão confiantes, que eu tenho certeza que essa segunda partida aqui dentro do Jaconi vai ser importantíssimo aí para essa busca ao acesso.